seca, a fé que tem sede de ti. Fala conosco, Senhor, porque é da tua palavra, no nome de Jesus. Vamos aceitar os irmãos? Glória a Deus. Queridos, paz seja convosco. Olha só como eu digo com você, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Gratidão a Deus pelo privilégio em que Ele nos concede de estarmos reunidos em Seu nome a fim de tributarmos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus é digno de toda adoração. Só Ele é. A minha palavra a exaltar é sempre de gratidão ao pastor Anderson pela confiabilidade, pela honradez do convite que nos fora feito, pela amabilidade, pelo zelo com que ele tem nos pastoreado. Que Deus continue abençoando o seu ministério, o seu trabalho, a sua saúde e toda a sua família. Os meus amigos que estão à minha retaguarda, minha saudação, meu carinho aos senhores, e a minha querida esposa, que também chegou, acabou chegando um pouquinho atrasada, porque ela teve uma lesão no pé, veio do hospital, mas graças a Deus o Senhor a trouxe em paz e em segurança. Os que encontraram o texto podem dizer amém? Amém. Verso de número 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Queridos, a perícope do texto que ora lemos apresenta-nos a resposta de Deus à oração de Gedidias, mais conhecido na história bíblica como Salomão. Salomão e Gedidias são nomes que carregam aspectos distintos do mesmo personagem bíblico. Salomão deriva da mesma raiz da palavra shalom, que remete à ideia de paz, plenitude, prosperidade. Não por acaso, seu reinado foi marcado por um período longo e singular de paz em Israel. Contudo, antes de ser conhecido e coroado como o grande rei Salomão, conforme o segundo livro do profeta Samuel,
em seu capítulo de número 12, verso de número 25, Deus lhe confere um nome teofórico, por intermédio do profeta Natã. Gedidias significa amado do Senhor ou querido de Yahweh. É curioso que em toda a Escritura, apenas uma vez ele é chamado de Gedidias. A partir daí, a Bíblia sempre continuará se referindo a ele como Salomão. Isso tem levado muitos estudiosos a concluírem que o nome Gedidias não era de uso cotidiano, mas trata-se, de fato, de um nome teológico, dado por Deus a uma criança cujo nascimento ocorreu em um dos períodos mais dramáticos da vida de Davi. E este nome revelava a graça e o favor e o cuidado de Deus para com ele. Antes dele ser chamado de Salomão, antes dele se tornar o grande construtor do templo, Salomão, ele era Gedidias. Antes de ser Salomão para Israel, ele era Gedidias para Deus, porque a base daquilo que nós somos, a sustentação daquilo que nos tornamos, o alicerce do nosso sucesso, o segredo das nossas conquistas, a razão das nossas vitórias está para além das nossas qualidades, para além dos nossos predicados, adjetivos. A razão do nosso sucesso é porque Deus nos amou primeiro. Aleluia. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos capazes, não é porque nós somos grandes, é porque a graça dele nos alcançou, a graça dele nos envolveu, a graça dele nos abraçou. A sua família abençoada não por causa dos seus méritos. Seu casamento é abençoado não é porque você é uma mulher perfeita, não é porque você é um homem perfeito, mas é porque Deus amou a sua casa e se manifestou em graça e em favor às nossas vidas. É justamente esse homem amado por Deus e conhecido por sua sabedoria, que irá ocupar um papel singular nos textos que iremos observar nessa noite. Entretanto, para compreendermos as camadas deste texto, é importante compreendermos o livro no qual ele está inserido. O livro das Crônicas foi composto séculos depois destes eventos narrados no capítulo 7, provavelmente na segunda metade do século V a.C. Originalmente, Crônicas constituía-se uma única obra literária. Foi a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que dividiu em dois estes livros e atribuiu-lhe um nome grego que parece um palavrão, é paraleipemeno. E essa expressão, ela significa, grosso modo, coisas deixadas de lado ou coisas omitidas. Todavia,
esse título pode nos levar a conclusões precipitadas e equivocadas. O cronista não escreveu simplesmente porque ele encontrou alguma lacuna no livro do profeta Samuel ou no livro dos reis, mas o seu propósito é muito mais profundo. Ele escreve porque ele está reinterpretando a história em um sentido teológico, à luz do exílio e da restauração que Israel está experimentando nos seus dias. E aqui nasce a pergunta que irá nortear a nossa reflexão nessa noite. Por que séculos depois de Salomão ter edificado o templo e chegar-se ao dia da dedicação do templo, porque séculos depois, quando este mesmo templo já havia sido reduzido a cinzas e a memória deste templo estava apenas nos anais da história, eles já estavam com o segundo templo erguido, mas o tempo áureo, o tempo de ouro da nação de Israel já havia passado. Por que é que o Espírito Santo conduz o cronista a levar o seu povo, aos seus leitores, aos receptores de 1ª e 2ª Crônicas, ao dia da dedicação do templo? Por que voltar ao dia de maior glória? Por que voltar ao dia do maior triunfo da nação de Israel, quando a geração que lia este livro conhecia apenas as cicatrizes das suas derrotas? Na verdade, o próprio Antigo Testamento nos dará o estado emocional daquela geração, quando os alicerces do segundo templo foram lançados. Esdras nos dá um panorama do sofrimento do povo, está no capítulo de número 3, no versículo de número 11, a parte B em diante, o texto diz: E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Este é o segundo templo, é o templo reconstruído por Zorobabel. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta voz, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Os fundamentos do novo templo estão lançados. Existem 2 gerações. A geração que conheceu o templo de Salomão chora, lamenta, fica em prantos. A geração que não viu o primeiro templo se alegra com a oportunidade que Deus estava lhes dando de dar continuidade à sua história, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. E neste tempo Deus levanta o profeta Ageu para dialogar com as 2 gerações, porque Deus tem uma palavra para todas as gerações. E Deus fala que a glória desta última casa seria maior do que a glória da primeira. Era como se ele estivesse dizendo aos da geração antiga: não sejais saudosistas demais, não sejais saudosistas demais, pensando na glória do templo de Salomão, porque eu não fiz tudo lá no passado, eu ainda reservei algo para o futuro. E era como se ele dissesse para a geração do presente: não fiquem empolgados demais com aquilo que vocês estão vendo diante dos vossos olhos, porque no futuro eu estou reservando algo extraordinário.
O Senhor fala nessa noite com duas gerações também. Eu acho que eu já estou quase na metade aí, não é? Eu estou no meio do caminho, mais para a parte da primeira geração do que da segunda. Sou de 88, eu já vi algumas coisas na igreja, e eu sou de um tempo quando o Espírito Santo nos batizava os seus filhos com... Jesus batizava os seus filhos com o Espírito Santo ainda nos hinos da harpa. Os irmãos que são da geração mais antiga olham para a igreja odierna e têm uma certa tristeza, têm uma dor no coração, porque não percebe o mesmo fervor, não percebe a mesma alegria, não percebe as mesmas prioridades no coração dessa nova geração que eles tinham lá atrás, e eles olham com uma certa apreensão. A geração de hoje olha e fica empolgada com os seus pregadores, com os seus cantores prediletos, com a mídia, com o apogeu que ganhou o contexto evangélico, com o status que o evangelho tem nos nossos dias. E Deus me traz hoje aqui para dizer a essas duas gerações, tanto aos antigos, tanto aos que estão começando agora, os que são deste tempo, o que Deus está para fazer ainda vai abalar a terra. Deus ainda reservou um avivamento para o tempo do fim. Deus ainda tem algo a construir para o tempo do fim, porque Jesus disse que este evangelho do reino será pregado em todos os cantos, a todas as tribos, para testemunho em todas as nações. Isso significa que Deus irá impulsionar a igreja até os últimos dias, para que nós possamos concluir a obra da evangelização. E não se faz evangelização sem poder. Não se faz evangelização sem poder do Espírito. Então Deus está nos assegurando, existe algo para o tempo do fim. Aleluia. Mas ninguém pode compreender as promessas de Deus, descritas com base no texto que nós escolhemos para a nossa reflexão nessa noite, sem antes compreender a oração que a provocou, a oração de Salomão. Antes de ouvirmos Deus responder Salomão, nós precisamos ouvir Salomão orar. Existem momentos na história, meus irmãos, que parece que o céu invadiu a terra. Há dias em que a presença de Deus ela é tão poderosa, ela é tão perceptível, que faltam palavras para expressar aquilo que Deus está fazendo. Foi exatamente isso que aconteceu na inauguração do Templo de Salomão, no dia da dedicação do templo. Apenas para que vocês tenham uma ideia, quando chega o tempo da edificação do templo ser concluída, 7 anos de trabalho, 7 anos de trabalho muito árduo, e segundo o cálculo de alguns norte-americanos construtores, eles avaliaram que para fazer o templo de Salomão, de acordo com as medidas que é descritas na Bíblia, de acordo com os utensílios que é descrito na Bíblia, seria necessário 7 bilhões de dólares. Era uma obra magnífica, era um templo magnânimo, e a Bíblia diz que logo na entrada deste edifício, logo na entrada do templo, Salomão colocou 2 pilares. Um se chamava Joaquim, o outro se chamava Boaz. Esses pilares, eles não sustentavam o teto do templo, eles sustentavam uma mensagem, porque Joaquim significa
ele estabelecerá. E Boaz significa nele está a força. Antes que alguém entrasse no templo, ele já era tocado com uma mensagem dizendo: o que garante o sucesso, o que garante a prosperidade, o que garante a estabilidade da nação, não são as pedras de ouro, não são as colunas revestidas de ouro, não é a sabedoria do rei Salomão. O que garante a estabilidade deste reino e deste templo é o Senhor que estabelece, é o Senhor que tem a força. O tempo todo, Deus estava dizendo para ele: sou eu, não é vocês, sou eu. A força não é a sua imponência que estabelece, é o Senhor. Quem fortalece é o Senhor. A segurança nunca esteve nas pedras, sempre esteve no Deus que habita acima dos querubins. Essa verdade continua atual. Não são os nossos templos que sustentam a igreja, não é a nossa estratégia, não são as nossas estruturas, os nossos esquemas, a nossa experiência, o nosso talento, os nossos dons. O que estabelece continua sendo Deus, continua sendo Deus, continua sendo Deus. Aleluia. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. É Deus quem está te guardando, é Deus quem está te protegendo, é Deus quem está mandando os anjos acamparem ao seu redor. É por isso que o maligno não te toca, é por isso que o diabo não te arranca da presença dele, porque Deus está nos guardando. Aleluia! Eles chegam no templo, tem 2 pilares, dando uma mensagem: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. A economia pode estar em frangalhos, a economia pode ter colapsado, o Brasil pode estar vivendo um caos econômico, pode vir pandemia, pode vir doenças, pestes, pode vir o que vier. A igreja está alicerçada na rocha que é Cristo, ela não teme, ela não se abala, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Aleluia. Deus está dizendo: descansa, porque eu cuido de ti.
essa preocupação da mente, aquieta o teu coração, calai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Deus está nos dando livramento e guardando a nossa casa. Pastor Anderson, chega o grande dia da dedicação do templo. Os levitas cantam, as trombetas ecoam, Salomão e a Assembleia de Israel marcham à frente, adiante da Arca da Aliança, sendo conduzida pelos sacerdotes. Ela é introduzida nos santos. Asaf canta com os seus músicos. O templo é tomado por uma glória incrível, indizível. E a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus invade o santuário. Oh, glória! Imagine este culto. Imagine este ambiente. Ninguém queria ir embora. Ninguém ficou olhando para o relógio, dizendo, será que já está acabando? Deus entra no templo. A presença dele invade o santuário. Os sacerdotes não conseguem ficar de pé. E eu acho interessante isso. Eles não puderam permanecer ministrando. Tinha mais serviço para ser feito, mas eles não puderam fazer. Porque a Bíblia diz que eles não conseguiram ficar de pé. Aleluia. Está em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 12 ao 14, eu não vou ler para ganharmos tempo. Mas o texto não diz que eles não quiseram mais ministrar. Não diz que eles abandonaram as suas funções sacerdotais. Imagine você, eles prepararam anos para aquele dia, prepararam as vestes, prepararam os instrumentos, santificaram a nação, prepararam as ofertas, queimaram os bois, queimaram os cordeiros. É uma grande festa, eles estão celebrando, eles estão celebrando, mas na hora de exercer o trabalho no templo, Deus interrompe o trabalho. Como se ele dissesse, Leonardo, para de pregar. Levitas, parem de cantar. Deus interrompeu o serviço no templo. Eles não pararam por negligência. Eles pararam simplesmente porque Deus tornou impossível a continuidade do serviço. Por um instante, o sacerdócio precisa parar. Por um instante, os homens que trabalham para Deus precisam aprender a parar na presença de Deus. Aleluia. O relacionamento com Ele não se resume ao serviço que prestamos. O altar estava pronto. O sacrifício havia sido oferecido. O templo estava devidamente dedicado e consagrado. Agora Deus queria compartilhar a sua presença com os sacerdotes. Agora Deus queria que os sacerdotes sentissem a sua presença e se acostumassem a estar na sua presença. É como se o Senhor estivesse dizendo, por um momento, deixem as mãos descansarem, não há mais nada para organizar, não há mais nada para construir, não há mais nada para edificar, não há mais nada para oferecer, apenas permaneçam na minha presença e diante da minha glória, sintam o peso da minha presença. Era isso que Deus queria, porque existe uma
diferença entre trabalharmos para Deus e estarmos com Deus. Grave isso. Existe uma diferença em trabalhar para Deus e estar com Deus. O serviço é importante. A ocupação no ministério, a dedicação é importante. A entrega é importante. Mas a nossa vida não se resume a livros. Não se resume ao esforço de estudar para um sermão. Não se resume ao esforço exaustivo para tocar bem um instrumento. Não se resume a cantar horas e horas e ensaiar horas e horas para ficar bem afinado, para no momento do culto cantarmos. Não se resume a isso. Tudo isso é meio, tudo isso é caminho para que nós alcancemos a presença de Deus na nossa vida. E quando chegamos na presença dEle, não tem mais trabalho. A gente descansa e desfruta da presença de Deus. O objetivo final de tudo isso sempre foi comunhão. O altar existe para conduzir a presença. O sacrifício existe para conduzir a presença. O templo existe para nos levar à presença. E quando a presença chega, tudo mais encontra o seu verdadeiro propósito. A presença chegou aqui, a presença está aqui. Eu sinto a presença de Deus neste altar. Aleluia. Aleluia. Talvez uma das maiores tragédias espirituais dos tempos modernos seja que nós trabalhamos muito, sabemos trabalhar como ninguém para Deus, mas não sabemos parar na presença de Deus. Dobramos os joelhos e queremos levantar apressadamente. Ou então falamos com Deus, oração por horas, e achamos que encerramos o diálogo. Falamos amém e já levantamos e vamos para os nossos afazeres, para as nossas obrigações, para as nossas funções. Deus está dizendo, espera um pouco, você já falou bastante, agora permita que eu fale com você. É um relacionamento, é uma comunhão, é uma relação interpessoal. Eu quero falar com você, eu quero me achegar a você. Não se trata apenas daquilo que você me trouxe no culto, se trata daquilo que eu vou compartilhar com você. No livro do Apocalipse, a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, se abrir, ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Significa que ele participa daquilo que você tem preparado, a sua ceia, e ele quer que você participe também da ceia que ele tem preparado. Sabemos servir, sabemos cantar, sabemos pregar, ou mais ou menos no meu caso, sabemos organizar, sabemos realizar, mas às vezes nos esquecemos simplesmente de estarmos na presença dele. Naquele dia ele interrompeu o culto, ele interrompeu o serviço dos sacerdotes. Isso me faz lembrar de Marta e também de Maria. Marta servia ao Senhor, Maria desfrutava da presença do Cristo. Ele não negligencia o serviço de Maria, mas ele está dizendo que existe algo que não pode ser substituído. Não te apresses em sair da presença do Senhor teu Deus. Chegamos no capítulo 7 de Crônicas, o verso de número 1, a Bíblia diz, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Permita-me abrir aqui um parênteses para explicar a questão do fogo que consumiu o altar, consumiu a oferta. Existem pelo menos 3 momentos na história de Israel que fazem um paralelo com este evento.
Primeiro está no livro das Crônicas, capítulo 21, verso 26, quando o fogo do sacrifício desceu, quando Davi ofereceu a Deus uma oferta no local onde o templo seria confirmado mais tarde. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26, diz: edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Em segundo lugar, o fogo também consumiu os sacrifícios na dedicação do templo, do tabernáculo, ou melhor dizendo, do tabernáculo e não do templo, do tabernáculo de Moisés. Levíticos capítulo 9, versos 23 e 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Em terceiro lugar, com o fogo que caiu sobre o altar de Elias diante do desafio do Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18, verso 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que esses três episódios têm em comum? Em todos eles, o fogo foi acendido por Deus. Em todos esses episódios, foi Deus quem acendeu o fogo. É por isso que eu gosto de dizer, eu não sou pregador de fogo. Sou pregador que leva. Mas não existe pregador de fogo, porque quem manda fogo é Deus. A gente só trabalha com vai cortando lenha, vai estudando, vai orando, vai jejuando, vai preparando o altar, vai preparando a casa, vai ensinando os filhos, vai se a gente tem o poder de acender o fogo. Quem acende o fogo é Deus. Quem acende o fogo é a gente chora, a gente se dedica, a gente chora, a gente escreve o sermão, a gente escreve o sermão, a gente lapida, mas Deus tem o poder de chamar o fogo. O fogo não pertence ao nosso ministério. O fogo não pertence à nossa passada, é da presença dele. Isso é exatamente o que aconteceu em 7. Não era possível numerar o número de sacrifícios que foram oferecidos a Deus. No dia da dedicação do templo, fizeram o seu melhor, eles colocaram o coração no devotavam e faziam para Deus, mas somente Deus poderia acender aquele altar. O fogo que homem acende, qualquer um apaga. Qualquer bombeiro apaga. Agora o fogo, oh glória, o fogo que Deus acende, ninguém apaga, ninguém esfria, ninguém baixa a temperatura. Se Deus acende o fogo no seu ministério, é porque Ele se agradou da tua oferta, da tua lenha e da tua preparação.
fogo que homem acende, qualquer um apaga, qualquer vento apaga, qualquer dificuldade apaga, qualquer provação apaga. Agora, fogo que Deus acende, está lá na tormenta, mas está queimando. Está numa grande tribulação, mas está adorando. O altar está queimando. Está em provação, está em aflição, mas está salmodiando, está cantando. Tem alguém triste? Cante a Deus louvores, porque o altar está queimando. O fogo que Deus acende, ninguém apaga. Só existe um que pode apagar. Só existe uma coisa que pode apagar o fogo que Deus acende na igreja. É o pecado. Portanto, não extingais o poder do Espírito que queima e arde nos nossos corações. Não deixa o fogo de Deus apagar no teu coração. Não deixa o fogo do Espírito apagar na tua alma. Mantenha esse fogo aceso. Leonardo, como é que eu faço? Leva mais lenha. Prepara mais lenha. Pega um machado. Corta essa lenha. Trabalha neste altar. Limpa essas cinzas. Limpa este altar. Cuida dele. Cuida deste altar com carinho. Cuida dessa vida de oração com carinho. Cuida deste altar de relacionamento com Deus com carinho. Não deixa o fogo apagar. Não deixa o pecado apagar. Não troque o fogo de Deus pela vaidade do mundo. Não troque o fogo de Deus pelo prazer da carne. Não troque o fogo do Espírito pela prostituição, pela fornicação, pela bebedice, pela idolatria, pelo ego. Não troque! Aleluia. Leonardo, meu fogo se apagou. E agora? Tem lenha aí? Porque se tiver lenha, ainda existe uma brasa viva. Basta soprar. Basta o vento do Espírito passar por aí. E este altar que um dia já incandesceu com o fogo de Deus vai voltar a queimar. Vai voltar a falar em línguas estranhas. Vai voltar a sentir aqueles arrepios no corpo. Vai voltar a sentir a carne tremer, o coração balançar, a lágrima descer. O Espírito de Deus estar aqui nessa noite. E Ele está se movendo sobre nós. Aonde houver lenha sobre o altar, Ele está soprando. A brasa vai voltar a queimar. Vai voltar a encandecer. Aleluia! Salomão não acende o altar. Os sacerdotes não acendem o altar. Os levitas não acendem nada. Quando tudo está preparado, é Deus quem manda o fogo. Isso é um princípio ministerial. Nós podemos preparar um sermão tecnicamente impecável, preparar um louvor tecnicamente impecável, mas nós não conseguimos produzir unção. Nós não conseguimos falsear, manipular. Nós não conseguimos fazer demonstrações de poder. Isso não enche o teu coração. Chegar aqui e tentar fazer com que as coisas aconteçam
na força do nosso pulmão, não te emociona, não te toca, não mexe com você, não abala a tua estrutura, porque a unção não é nossa, o poder não é nosso, o fogo não é nosso. Nós podemos produzir eloquência, mas nós não conseguimos produzir arrependimento. Nós não conseguimos produzir conversão. É só Jesus quem faz isso. Nós não conseguimos regenerar, é só Deus quem faz isso. Nós não conseguimos convencer, é só Deus quem convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus, glórias a Ti, Senhor. Porque é o Teu Espírito quem faz a obra, nem por força, nem por violência, mas por meu Espírito, diz o Senhor. Eu recebo a autoridade de Deus para te declarar: continue orando pela sua casa, continue orando pelos seus filhos, continue orando no seu casamento, pelo seu esposo, pela sua esposa que ainda não está aqui, continue orando pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu parente, pelo seu amigo que ainda não está aqui. Não é você quem vai fazer, mas essa lenha que você está trazendo no altar da oração vai ser combustível para o fogo queimar, para o fogo arder, e Deus vai alcançar a sua casa. O carcereiro parou diante de Paulo na prisão e questionou: o que é que eu vou fazer? Ele ia se matar. Paulo disse: homem, não faças tal, estamos aqui. Estamos todos vivos aqui. E aí ele disse: o que farei para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus. Corta essa lenha. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O projeto de Deus é com a família. O projeto de Deus é com você, a sua esposa e os seus filhos. O projeto de Deus é com toda a sua casa. Não desista dos teus filhos. Eu gosto dessa ideia de que quem acende o fogo é Deus. Preciso correr com o horário. Eu gosto dessa ideia de que quem acende o fogo é Deus, porque isso nos livra da ansiedade. Deixa a gente leve, tranquilo. Tira uma responsabilidade que talvez você queira colocar sobre os seus ombros. A gente vive na época do esgotamento emocional. Quantas pessoas sofrendo de burnout, esgotamento físico, emocional, ansiedade. As pessoas colocam e tentam sustentar o mundo inteiro no peso sobre os seus ombros. As pessoas tentam resolver todas as coisas. E a gente aprende aqui que a gente não tem poder de acender a centelha. A nós nos compete nos prepararmos para a vida. A ti compete estudar, fazer a sua parte, se dedicar, estudar para a prova, fazer curso, se preparar para o mercado de trabalho. Mas fica tranquilo, não é você quem abre a porta. A Bíblia diz que Ele é aquele que abre a porta e ninguém fecha, que fecha e também ninguém pode abrir. É Deus quem faz, mas Deus faz de acordo com a nossa preparação, o nosso nível de preparação. Se prepare, prepare a sua família para viver coisas extraordinárias ainda esse ano. Prepare o coração, prepare o teu ministério, nos preparemos enquanto igreja para desfrutarmos de coisas maiores, porque enquanto houver lenha, enquanto o altar estiver limpo, enquanto houver manutenção do ministério, Deus sempre vai nos avivar com fogo. É Ele quem acende o fogo, mas somos nós quem mantemos o fogo aceso. Eu já estou terminando. As horas estão avançadas. Mas Israel vive o seu auge
seus dias de ouro, se assim podemos chamar, nos dias de Salomão, na dedicação do templo. É o auge da unidade nacional, é o auge da espiritualidade, é o auge do avivamento. Nós acabamos de mencionar que a glória de Deus entrou no templo, os sacerdotes caíram pelo chão. É um momento épico da história de Israel. E Salomão pega no microfone, na dedicação do templo, e ele não faz uma pregação, ele faz uma oração. E a oração de Salomão me chama a atenção porque era de se esperar que ele apenas agradecesse a Deus por lhes permitir edificar aquele templo, aquela casa, e de Deus escolher aquela casa como lugar para que os seus olhos estivessem fitos, seus ouvidos estivessem atentos à oração daquele lugar. Mas a oração de Salomão me chama a atenção porque ele começa a colocar algumas condições hipotéticas. Ele começa a caminhar por um tipo de oração que parece mais um lamento. E o dia é dia de júbilo, o dia é dia de alegria. E Salomão começa a orar a Deus e dizer: Deus, e se o seu povo pecar? Preste atenção, é o momento de maior impacto espiritual na nação de Israel. O templo está erguido, a glória de Deus entrou no templo. Salomão pega o microfone e começa a orar e diz: Deus, e se o teu povo pecar? E se o Senhor cerrar os céus? E se não houver chuva? E se aqueles que se chamam pelo seu nome se humilharem e orarem, se arrependerem dos seus maus caminhos e buscarem a sua face, ouve-os do céu, perdoa-lhes os pecados, sara a nossa terra. Salomão começa a colocar vários sês: e se acontecer isso, e se o teu povo for levado cativo, e se os inimigos nos conquistarem, e se o teu povo cair na idolatria, se o seu povo pecar, se o seu povo se esquecer de ti, tem misericórdia de nós. Essa é a oração de Salomão no dia da dedicação do templo. Um dia de festa, um dia de júbilo. Alguém deveria ter cutucado o outro dizendo: meu Deus, está acabando com o culto. É tipo aquele congresso na igreja que vem aquela palavra pesada, aquele congresso de avivamento, aquele congresso, fogo arderá sobre o altar continuamente. Você espera aquela palavra de explosão, vem o pregador e traz aquela palavra de correção. Você fala: Jesus, preparei hoje para saltar, para pular, para bradar em línguas estranhas, vem essa pedrada. É esse o sentimento do povo. Salomão está orando a Deus. E Salomão nos dá uma pérola e ele explica o porquê ele ora dessa maneira. Ele diz: porque não há homem na terra que não peque. Eu vou repetir: não há homem na terra que não peque. Essa é a base da oração, da dedicação do templo de Salomão. Ele sabe que o sucesso do momento, do dia de hoje, não garante o sucesso do dia do amanhã. O que eu vou falar aqui é muito forte. Quem está de pé, cuide para que não caia. A sua casa está de pé. Como é que está a sua fé? Leonardo, está lá em cima, glória a Deus. Mas não garante que amanhã estará da mesma forma. Porque não há homem que não peque. Isso não é justificativa para pecarmos no dia do amanhã, mas é uma compreensão de que nós precisamos da graça de Deus para caminharmos todos os dias da nossa vida. E o que é que Salomão faz?
Salomão faz uma apólice de seguro. Ele faz um depósito de misericórdia para gerações futuras. Ele está orando a Deus, é como se ele dissesse: Deus, hoje o teu povo canta, hoje o teu povo está jubilante, hoje os teus filhos se alegram em sua presença, a glória do Senhor é notória em nosso meio, mas como eu sei que não há homem que não peque na terra, amanhã, quando os meus filhos pecarem, quando os meus netos pecarem, quando o teu povo se esquecer da tua aliança, lembra-te da minha oração, tem misericórdia de nós. Ouve a oração que será levantada neste lugar, ainda que este templo seja reduzido a cinzas, não se esqueça do povo que se chama pelo teu nome. Eu já estou terminando, se coloque de pé, com a permissão do nosso pastor. Só preciso de mais alguns minutos, tenha paciência comigo, por favor, eu peço encarecidamente. Salomão termina a sua oração, o evento chega ao fim, ele despede em paz o povo para a sua casa, e Deus não fala com Salomão. Passado alguns dias, depois que cessou o canto da flauta, o canto do símbolo, o canto da harpa, no silêncio da noite, o Senhor aparece e fala com Salomão. Verso de número 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. Verso 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. O Senhor foi falar com Salomão no silêncio da noite. Não é no momento da dedicação do templo, quando ele está diante de uma plateia, quando ele está sendo aplaudido pela construção magnânima que ele fez junto aos seus serviçais. O Senhor fala com Salomão não no momento da sua oração eloquente. O Senhor fala com Salomão no silêncio da noite, quando ele está sozinho, não aos olhos da multidão, não quando ele está sacrificando os seus bezerros, não quando ele está sacrificando os seus gados ao Senhor, mas quando ele está no silêncio da noite. E Deus não pede licença. Para entrar na presença do rei de Israel era preciso marcar uma audiência, passar por uma escolta, passar pela guarda, mas Deus simplesmente entra, porque Ele não pede licença a ninguém. Deus acessa lugares que eu e você não podemos acessar, e Ele os acessa quando Ele quer. E o que eu acho lindo, pastor Anderson, é que o Salomão que Deus encontrou no silêncio da noite, ainda era o mesmo que estava diante da congregação. O Salomão que Deus encontrou na intimidade, ainda era o Salomão que estava diante do povo, sendo aplaudido e reverenciado. Esse é nosso rei, o maior rei de Israel, filho de Davi, é o mesmo Salomão. E Deus está nos dizendo: se eu te encontrar hoje nos lugares secretos, nos lugares de intimidade, nos lugares onde as portas estão fechadas para os outros e só está aberta para mim, o que eu vou encontrar?
Será que o louvor que Deus irá encontrar nos nossos lábios é o mesmo que cantamos na igreja? Ou será que Deus vai encontrar um ritmo que a gente não teria coragem de oferecer no templo? Será que os nossos gostos, será que o nosso cardápio, será que a nossa prática de vida é a mesma? Será que o Leonardo que Deus encontra no templo é o mesmo que ele encontra sozinho na madrugada? Quando a esposa não está ao lado? Quando o pastor não está presente? Quando os filhos não estão à volta? Quando os pais não estão supervisionando? Porque se for o mesmo, então Deus tem prazer em ouvir a nossa oração. E o Senhor diz: escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus está assinando a pólice de seguro de Salomão, dizendo: Salomão, negócio fechado. Eu assino embaixo a sua oração. E o Senhor responde: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O ser de Deus encontrou o ser de Salomão. Eu quero chamar bem rápido, se o pastor permitir, o irmão Rubinho, para ele louvar a Deus. Vamos cantar aqui no Santo dos Santos. Eu preciso ministrar isso ao seu coração. Não deu tempo de falar tudo, mas preste atenção. A oração de Salomão era uma oração com teor hipotético. O que é um teor hipotético? Poderia acontecer como poderia não acontecer. Ele não estava orando a Deus por um fato que estava acontecendo nos seus dias, por uma questão factual do seu tempo. Ele estava se preparando, antevendo, prevendo o futuro, fazendo um diagnóstico, e então ele faz a sua oração. Se Deus é capaz de ouvir uma oração hipotética sobre fatos e situações que não fazem parte do nosso contexto odierno, do nosso presente, por que é que você acha que Deus não é capaz de ouvir a tua oração nessa noite? Que você precisa que Ele entre com uma resposta, para que Ele entre na causa, que Ele entre na sua necessidade hoje. Se Deus ouviu a oração de Salomão, que era para séculos depois, dizendo: Salomão, se acontecer isso, isso e isso, fica tranquilo que eu vou resolver. Porque Deus não vai resolver a sua causa. Então, vamos orar nessa noite. Vamos terminar este culto com uma oração. E a minha palavra aos pais é: faça um depósito de oração na vida dos seus filhos. A maior riqueza, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos não é uma universidade paga fora do país, nos Estados Unidos. Não é um intercâmbio lá fora, vai estudar inglês lá fora. Qual é o pai, qual é a mãe que não sonha isso para o seu filho? Mas a maior riqueza, a maior herança que você pode deixar para a próxima geração, para os seus filhos, é uma pólice de seguro espiritual. É um depósito de oração. A ponto de, no dia em que os seus filhos, se porventura se desviarem da presença de Deus, Deus ir ao encontro deles e dizer: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus da tua mãe. Ele orava por você. Ele me entregou, ou ele te entregou a mim. Ele te entregou a mim, e eu não abro mão de você. Aleluia. Vamos louvar no Santo dos Santos. Amém? Aleluias. 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 Ó Deus,
Nós estamos diante da sua presença. Nós te honramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós nos alegramos, ó Deus, pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas, por aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite, por aquilo que o Senhor está trabalhando na vida dos teus filhos, nas famílias, nas casas, nos lares, pela prosperidade que nós sabemos que virá, que o Senhor irá nos garantir, que o Senhor irá nos abençoar. Mas nós fazemos um depósito de oração, ó Deus, para a geração futura. Nós fazemos um depósito de oração para os nossos filhos, assim como tu fizestes na oração sacerdotal, quando não orastes apenas pelos 12, pelos 11 discípulos, mas por todos aqueles que haveriam de crer em ti por intermédio da palavra. Nós oramos, ó Deus, pela próxima geração e pedimos que a tua graça os alcance quando eles pecarem contra ti, que teu amor os encontre, que a tua misericórdia repouse sobre eles em o nome de Jesus. Ó Deus, que a tua graça não se aparte de nós, que a tua presença não se aparte das nossas vidas, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos edifica. Nós não confiamos no nosso momento, nós não confiamos no hoje, nós não confiamos no nosso sucesso, nós acreditamos que o Senhor vai continuar estruturando a nossa casa, nos dando segurança, nos dando a palavra que nos assegura, em nome de Jesus.